Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao curso de HTML e aqui nós vamos falar sobre um pouquinho de CSS, tá? Antes da gente começar, tá? Quero dizer que nós não vamos nos aprofundar em CSS, tá? O que eu vou colocar aqui são conceitos bem básicos para você também já ter um pouquinho do gostinho do CSS, que não tem como a gente falar de HTML sem falar de CSS, tá? Por incrível que pareça, ainda no mundão de hoje em dia, em pleno 2020, ainda tem sites que utilizam, né, esse formato aqui sem utilização nenhuma. Ainda tem sim, acredite, mas em sites profissionais, em sites onde você vai trabalhar na empresa, ou vai fazer os seus freelancers, ou vai fazer os seus projetos pessoais, você precisa sim saber CSS, tá? E aqui nesse curso o foco é o HTML, mas eu vou colocar um pouquinho de CSS apenas para que você veja como que funciona a comunicação entre os dois, como que funciona essa separação de responsabilidades, que é o que o CSS propõe fazer aqui, tá? Como eu falei na aula passada, a responsabilidade do HTML é marcação e estruturação do teu layout, tá? Estilizar o layout é função do CSS, tá bom? Então vamos aqui para nossa tela, para minha tela, na verdade, né? Aqui em cima eu coloquei aqui um H1, né, dizendo CSS Cascading Style Sheets, tá? Isso aqui é o significado da sigla de CSS, que traduzindo seria folha de estilo em cascatas, tá? Então, estilização em cascata, digamos assim, tá certo? Você tem um arquivo, né? Esse folha poderia ser arquivo de estilo em cascatas, entendeu? Poderia ser seguindo essa pegada aí na tradução, tá? Qual é a ideia nessa nossa aula de hoje, tá? Vamos pegar tudo que a gente fez de estilização aqui, ó, tá? Nesse exemplo da aula passada, né? E vamos converter, né? Entre aspas, vamos converter isso para o CSS, tá bom? Eu vou já passar algumas instruções de como funciona o CSS e já vamos aplicar as regras de utilização. Para a gente colocar o CSS no nosso arquivo HTML, né? Na nossa marcação HTML, existem três formas, tá? Vou começar pela mais fácil, tá? Que é colocando um atributo chamado style, tá? Deixa eu colocar, por exemplo, aqui nesse TD aqui. Vamos ver esse TD aqui, ó. Tá? Eu vou abrir uma tag, eu vou abrir uma propriedade style, perdão. E aqui dentro desse style, eu vou colocar as regras que eu quero colocar de utilização nesse camarada aqui, tá? Uma regra que a gente acabou meio que utilizando aqui em cima foi o font, né? A gente pode utilizar aqui uma regra chamada font, tracinho family, 2 pontos, tá? E aqui eu digo qual a fonte que será usada aqui nesse cara. Eu tô colocando aqui Arial, vou botar aqui, por exemplo, Verdana, para ver como você vai ficar diferente, ó. Verdana. E vou salvar o arquivo. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui para você ver melhor. Pronto, vou salvar o arquivo e vou atualizar aqui a página. E veja, ó. Veja aqui que o arroz mudou aqui a fonte, né? Tá diferente das outras. Assim que eu coloquei aqui um espaço aqui. Pronto. Essa é a forma mais simples e fácil de colocar CSS, tá? Não é tão recomendado utilizar CSS, essa é a forma chamada inline. Inline quer dizer CSS em linha, né? No próprio, como atributo do HTML, tá? Não é muito legal porque nunca a gente coloca só uma regra, então às vezes isso aqui fica muito grande e fica muito ruim a leitura e também para você poder reutilizar essa utilização, tá? Então, qual é a segunda forma da gente trabalhar com o CSS, tá? A gente pode tirar isso daqui, vou tirar isso daqui, tá? Essa aqui é a forma mais simples. E aqui a segunda forma é a gente, dentro do head, a gente vai abrir uma tag chamada style. Certo? Abrimos uma tag style e aqui dentro dessa tag, né, nesse bloco aqui, nós vamos colocar todas as regras necessárias para o nosso documento HTML, tá? Nós vamos, por exemplo, colocar aqui, eu quero fazer uma utilização para que todo o meu body de forma global receba uma utilização de fonte, de background, né, de fundo, por cor de fundo, e também tamanho de fonte e também a face, na tipografia da fonte, né? Então, vamos lá, eu vou colocar aí. Então, como eu quero utilizar todo o meu body, eu digito aqui, ó, body, tá? Esse body, tá diretamente ligado a esse cara aqui. Quer dizer, todo o meu body vai receber as regras que tiver dentro desse bloco de chaves aqui, certo? Ó. Então eu tenho o elemento que eu quero estilizar, abro chaves, vou ter aqui tudo todas as informações aqui, ó. Opa, peraí. Todas as informações aqui. E aqui embaixo eu fecho dizendo que as regras acabam aqui.
tá? Isso aqui se chama bloco. Toda vez que você vê essas chaves abrindo e fechando, é um bloco, tá? Isso é uma coisa que você pode ver em outros treinamentos um pouco mais avançados de programação. Mas entenda que aqui é a abertura de um bloco e aqui é o fechamento de um bloco. E aqui é o conteúdo de alguma coisa. Nesse caso aqui, nós vamos colocar regras de utilização para o nosso body, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Eu quero colocar a fonte, né? Como eu coloquei. Antes de mais nada, deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu tirar esse fonte. Deixa eu tirar esse border aqui. Tudo que é estilização eu vou tirar, tá? Ó. Deixa eu voltar aqui. Tá, vamos aqui dar um... Tirar aqui. E tirar o fonte. Pronto, vou salvar aqui. Vou atualizar a página pra você ver, ó. Ó, tirou tudo que é estilização. Tem apenas marcação aqui. E aqui no body, vamos colocar, por exemplo, eu quero que minha fonte family, tá? A família de fonte seja Arial, tá? Eu quero que seja a Arial. Eu vou atualizar aqui a página e olha, tudo já mudou para Arial. Veja que com apenas 3 linhas eu consegui mudar a fonte de todo o meu documento, tá? Isso de forma global, só isso do meu body, né? Se eu quisesse mudar somente da table, eu colocaria aqui, por exemplo, table, ok? Apenas a minha tabela receberia essa regra. Legal, né? Então eu vou deixar isso aqui no body mesmo. Eu mudei só para vocês verem, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu quero mudar a cor de fundo do meu body. Eu quero que o meu documento fique com uma cor de fundo diferente. Qual é a regra que eu utilizo, tá? Eu vou utilizar a regra background color, tá? E aqui, como você já sabe, né? Coloca uma cor, o nome da cor, né? Como você pode ver aqui até na legenda aqui do VS Code. Ou você pode colocar um hexadecimal, tá? O CCC, você já sabe que é como se tivessem 6 letras Cs aqui. E aqui no VS Code ele até já coloca, ó, uma legenda dizendo que cor é essa, né? Só para você visualmente ver, porque é um cinza claro, né? Beleza? E aqui também eu posso colocar o tamanho da minha fonte, tá? Eu posso colocar aqui a regra chamada font size. Font size significa tamanho da fonte, tá? E aqui eu coloco o tamanho que eu quero, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 15 pixels, tá? Pixels é a unidade, tá? Aqui poderia ser, por exemplo, centímetro. Se você fosse fazer uma página, um documento que fosse impresso, talvez o centímetro seria melhor. Mas como você está trabalhando com uma página web, você geralmente trabalha com pixel ou com EM, tá? Mas eu não vou me aprofundar nisso, tá? Vamos somente trabalhar com pixel aqui, tá bom? Do jeito que tá aqui, tá? Com essas 3 regrinhas, vamos ver o resultado. Olha só, mudamos a cor de fundo, o tamanho da fonte foi 15, se eu botar aqui 17, deixa eu ver aqui a diferença, ó. Vejam que aumentou a fonte, tá? Deixa eu voltar para 15. E aqui nós já estilizamos o body, como eu queria, né? Agora vamos estilizar a nossa table, tá? Então, se eu quero estilizar a table, eu vou descer aqui um pouquinho e vou colocar, ó, table, certo? Eu quero estilizar toda a minha table. Como que eu faço? Eu vou colocar uma cor de fundo, você já conhece, você acabou de aprender aqui, ó. Background color. E eu vou colocar FFF, que é o branco, tá? SFFF é a cor do branco. Eu poderia também colocar white, estaria na mesma, certo? Mas eu vou colocar hexadecimal já para você ir se habituando, tá bom? Vou atualizar aqui a página e olha só, somente a minha tabela ficou em branco, né? Muito legal, né? E aí nós vamos aprender agora uma nova propriedade que é a border, né? Como você já sabe, né? A border vai desenhar uma borda, né, na minha tabela. Mas aqui ele é um pouco diferente aqui nesse border que a gente fez aqui na própria tag table, né? Aqui a gente faz o seguinte, ó, nós temos 3 parâmetros para colocar aqui, né? 3 informações. A largura da minha borda, que vai ser 1 pixel, certo? A minha borda vai ser 1 pixel. Eu vou dizer o estilo dela, eu vou colocar solid, tá? Que é a linha convencional que você até viu quando tínhamos colocado aqui na table. E a cor dela, né? Podemos também definir a cor dela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o preto, que seria o 0000, tá? Então aqui nós temos a borda, né? Eu estou utilizando a borda e vou dizer o primeiro parâmetro, o tamanho da minha borda, o estilo da minha borda e a cor, tá? Você coloca espaço entre eles, isso é como se fosse 3 parâmetros para a minha regra border, tá? Se eu salvar aqui e atualizar, ó, olha só, ele colocou a bordinha bonitinha. Se eu colocasse, por exemplo, aqui 4 pixels, olha só, ficaria uma borda mais grossa. E se eu colocasse, por exemplo, aqui dotted, certo?
Dotted é pontilhado, tá, gente? Dotted é pontilhado. Quando eu atualizar aqui, ó, ele coloca a bordinha, certo? Pontilhado. E aqui, se eu mudar a cor, se eu botar aqui, por exemplo, red, né? Ele vai colocar vermelhinho aqui a minha borda, beleza? Eu vou voltar como estava antes aqui, um pixel solid preto, tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui. A borda é exatamente dessa forma aqui. E aqui nossa table, por agora, está ok, tá? Agora eu quero estilizar o meu T-head, tá? Eu quero estilizar todo esse meu T-head aqui. Como que eu faço? Você já sabe, ó. Bota aqui T-head. Abro aqui o bloco, né? Meu scope, abro aqui o meu bloco. E eu quero apenas colocar uma cor cinza nele, tá? Então eu vou botar aqui Background Color CCC, tá? Vamos ver aqui como vai ficar, ó. Ficou em cinza, né? Ficou cinzinha, bonitinho aqui pra gente, tá? Agora eu quero estilizar todos os THs, tá? Da minha tabela, né? Como é que eu faço? Aqui é um ponto importante pra vocês, tá? Ó, TH. Eu vou colocar aqui, por exemplo, todos os meus TH, tá? Vão ter um espaçamento, padding espaçamento interno, tá? De 9 pixels, tá? Eu vou já explicar como funciona esse padding, tá? Antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Eu vou atualizar aqui, vocês vão ver o resultado, ó. Beleza? E deu um espaçamento maior aqui nas minhas THs. Mas perceba que eu coloquei uma regra para o TH. Não necessariamente ele vai aplicar somente um TH específico, e sim para todos os THs que tiver no meu documento. A mesma coisa para o T-head, a mesma coisa para o table, a mesma coisa, só temos um, né? Só temos um. Mas se eu tivesse várias tables aqui no meu documento, todas elas iriam receber essa regra de utilização. O meu T-head é a mesma coisa, o meu TH, né? A prova disso é o TH. Tanto que eu tenho 3 THs e os 3 foram estilizados com uma regra só, tá? Beleza? Entendido isso, eu vou explicar agora o padding, tá? O padding, como o nome já fala, é espaçamento interno, tá? Ele espaçou 9 pixels para cima, 9 pixels para baixo, 9 pixels para a direita e 9 pixels para a esquerda, tá? Então ele fez um espaçamento ao redor aqui desse cara, ó. Se eu vier aqui no inspecionar, a gente tem uma ferramenta muito legal aqui, ó. Olha só. Veja que tem uma área amarela rodeada do texto do produto, tá vendo? Isso aqui é o padding, tá? Isso é exatamente o padding que o navegador também mostra pra gente, tá bom? Então vamos lá, mas eu também posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que em cima e embaixo vai ser 9 e na direita e esquerda vai ser 15, por exemplo. Eu posso também fazer isso. Aqui eu tô dizendo que topo e baixo vai ser 9, aqui da esquerda e direita vai ser 15 pixels de distância. Se eu atualizar aqui, olha só que ele deu um espaçamento maior aqui, ó. Deixa eu botar 20, né, pra vocês verem a diferença ainda maior. Ó, ele colocou 20 pra cá, 20 pra cá, 9 pra cima, 9 pra baixo. Aqui, eu só quero colocar especificamente o padding de cada lado. Aí você pode colocar 4 parâmetros aqui, tá? Primeiro você coloca, imagina um ponteiro do relógio, tá? O ponteiro do relógio ele começa por cima, depois vai pra direita, vou botar aqui 5 pixels. Depois ele vai pra baixo, 5 pixels, e depois ele vai pra esquerda. Imagina o sentido horário, né? Aqui é topo, direita, baixo, esquerda, certo? Essa aqui é a ordem aqui do preenchimento do espaçamento interno, perdão. Se eu atualizar aqui, ó, deixa eu botar aqui, por exemplo, sei lá, 10, aqui 20, aqui 20, aqui, sei lá, 16, um exemplo. Bem aleatório, tá? E vocês vão ver que eu vou ficar, ó, tá vendo? Aqui eu mudei 9 pra cima, certo? 9 pra cima, 10 pra direita, 20 pra baixo, vejo que tá até maior, e 16 pra esquerda, certo? Ele faz sentido horário, que a ordem dos parâmetros é no sentido horário, beleza? Entendido isso aqui, show de bola. E logicamente, quando você tem 9, ele bota 9 em todos os lados, como você já viu aqui no comecinho, né? Aqui também agora vamos trabalhar com todas as TDs, tá? Todas as TDs. Eu quero também que tenha um padding 9 pixels, tá? E eu quero botar uma bordinha também, tá? E a bordinha vai ser igual essa daqui, ó. Vou até copiar. Vai ser igualzinha essa daqui. Vou atualizar. E veja só, ficou com a bordinha aqui somente nas minhas TDs. Beleza? Muito fácil, gente. É muito tranquilo trabalhar com CSS. Veja como é simples. As próprias palavras, as próprias regras são muito explicativas. Ó, font family, família da fonte,
tamanho da fonte, cor de fundo, borda, entendeu? Então é muito simples, tá? Eu não quero que você se aprofunde nos termos agora, mas pelo menos estilização é interessante, sim. Você aprender a fazer estilos básicos com o CSS. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que eu acho que você deveria saber agora quando você está começando a programar. Então, acredito que isso é importante. E para finalizar a aula, eu vou te mostrar o terceiro jeito da gente fazer um estilo, né? Colocar estilos numa página. Que, por exemplo, isso aqui está muito pequeno, beleza, mas como tivermos muitas regras, nosso arquivo vai ficar muito grande, né? O que a gente pode fazer é jogar esses estilos para um arquivo externo, para um arquivo que fique somente com as regras de CSS. Por exemplo, vamos colocar aqui um novo arquivo chamado estilo.css, tá? Vou jogar esse cara todo para lá, ó. Vou pegar isso daqui e vou jogar para lá. Vou tirar aqui essa tag style, certo? E vou jogar para cá, certo? Se eu atualizar aqui, vai voltar a ficar naquele layout meio cru, como estava antes, tá? Mas eu tenho como chamar esse estilo aqui, tá? Eu tenho usando a minha tag link, que você já conhece, tá? Eu tenho um link e digo que o rel dele é style sheet, tá? E o href dele é estilo.css. E quando eu atualizo aqui, tudo volta como estava antes, tá? Ó. Então a tag link, eu digo que o rel dele é style sheet, que é uma folha de estilo, e digo o caminho dele, né? A referência dele. E daí o meu navegador já consegue renderizar bonitinho. E eu fico com o arquivo separado aqui, ó. Eu fico com o meu arquivo de estrutura e aqui eu fico com a minha estilização do meu layout, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e espero você na próxima aula. E esse vídeo é patrocinado pela FabWeb Hospedagem de Sites e Servidores. Acesse www.fabweb.com.br.